Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal Valor Entrevista. Eu me chamo Alan Santiago, tenho o prazer e a honra hoje de estar com você novamente para mais um vídeo e hoje com um tema muito especial. Nós vamos falar sobre perfil comportamental. Então, para você que deseja entender sobre esse tema, venha conosco. Você pode usar ele na sua família, no seu trabalho, na vida profissional, na vida social. É muito importante, é um tema que está aí sendo muito discutido todos os dias. E claro, se esse tema te interessa, já deixa aquele like, já faz aquele comentário e siga as nossas redes sociais, @Valor Entrevista. Quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos parceiros. E para falar deste tema, o convidado de hoje é Fabiano Vital, ele que é treinador de inteligência emocional, prático em PNL e também é coach aqui no Vale do Itajaí e por toda a região. Fabiano, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Muito obrigado. Tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Muito obrigado por ceder esse tempo para conversar com a gente sobre um tema que é muito importante e que vai, com certeza, fazer muito sentido para você. Fabiano, a nossa primeira pergunta é: o que é o perfil comportamental? Legal, Alan. O perfil comportamental, na verdade, a gente poderia até estar falando um pouquinho mais sobre o que é comportamento, né? Comportamento, os estudos relacionados a essa questão falam que o comportamento é a forma como a gente reage diante de algumas situações. Como que você está reagindo, como você está respondendo diante de situações na qual você está envolvido no seu dia a dia, correto? Para a gente poder entender um pouquinho mais como é o perfil de cada pessoa, se desenvolveu ferramentas, Sim. Uma série de ferramentas que são chamadas de perfil comportamental. Ferramentas que analisam o seu perfil comportamental, que vão colocar um espelho, vão trazer um espelho do que é o seu perfil comportamental. A forma, o mapeamento de como você reage diante dessas emoções. Sim. E por que é importante conhecer o seu perfil comportamental? Para quem está assistindo a gente agora, por que a gente tem que ter esse detalhe, esse toque com relação ao perfil comportamental? Aonde é que isso impacta na vida das pessoas? Bom, Alan, assim, a gente vive numa busca constante de se conhecer, de se autoconhecer. E quando você consegue identificar e conhecer melhor um pouco as suas reações, é melhor para que você possa estar tendo resultados melhores no seu dia a dia. Então, Sim. O que acontece? Alguns das nossas características nós já sabemos, a gente consegue já perceber, mas tem algumas coisinhas que às vezes a gente não percebe totalmente, que a gente lá no inconsciente, lá no dia a dia, quando a gente está no piloto automático, nós estamos reagindo, nós estamos respondendo e muitas vezes essa resposta não é a mais adequada para aquele momento. Quando você traz clareza, quando você consegue realmente colocar na sua frente o seu perfil e você pode avaliar isso, você trazendo mais clareza, você pode fazer os chamados ajustes finos naquele momento, você pode buscar uma mudança mais profunda de comportamento. Então, por isso que nós entendemos que é importante você conhecer o seu perfil, porque com esse conhecimento você pode buscar resultados melhores para a sua vida. Sim, dá para fazer um direcionamento, por exemplo, de carreira. Sim, muitas empresas hoje, isso é comum, né, para as empresas elas estarem identificando o perfil das pessoas de acordo com os cargos que elas vão ocupar. Sim. Então isso é normal nas empresas. As empresas buscam sempre várias ferramentas para identificar o perfil mais adequado para a pessoa dentro daquela cargo que ele vai, daquela função que ela vai executar. Sim, é importante também, pessoal, a gente perguntar, aproveitar que o Fabiano está aqui, quais características podemos definir como boas ou ruins? Afinal de contas, dentro de uma empresa é fundamental a gente ter esse olhar. E, inclusive, na entrevista de emprego. Sim. Quando a pessoa está ali na tua frente, você faz aquela análise, aquela avaliação da pessoa. E aí, como é que a gente chega a essa conclusão? Quais são essas características? Pois olha só que legal esse questionamento seu, Alan. Qual característica é boa e qual característica é ruim? Eu posso dizer para vocês que é o seguinte, depende muito. Porque aí que algumas ferramentas elas surgiram para justamente trazer clareza para esse tipo de situação. Muitas vezes a gente entende assim que essa característica que eu tenho ela é ruim.
E não só para a questão do trabalho. A gente pensa muito assim, vou fazer um perfil comportamental, eu vou identificar o meu perfil para eu pegar um emprego ou para eu buscar uma vaga. Sim. Mas no seu dia a dia, no seu relacionamento, na sua roda de amigos, claro, no seu trabalho, você que é empresário, no desenvolvimento dos seus projetos que você está buscando no mercado. Então, o conhecimento do perfil comportamental ele é muito importante porque a gente vai usar para o nosso dia a dia. Sim. Você tem um companheiro, você tem um filho, você tem um pai e durante todo o nosso dia a dia, durante todos os momentos do nosso dia a dia, a gente está se envolvendo com pessoas. E o conhecimento desse perfil comportamental ele vai nos trazer melhores resultados. Sim. Olha só o que acontece. O entendimento do perfil é justamente para a gente entender o seguinte: as características elas são importantes para as pessoas. Existem as características que são boas, que você entende como são boas, mas para aquele determinado momento. Então eu vou dar um exemplo aqui, da pessoa introvertida e da extrovertida, certo? A gente costuma falar o seguinte: o extrovertido é a pessoa que fala muito. Sim. Por quê? A conexão dele é externa, a conexão é com pessoas, sim, certo? Como ele se conecta com pessoas, ele quer estar envolvido com as pessoas, ele é mais falante. A gente fala isso, né? E até eu recebi um comentário de uma pessoa que até ficou meio assim, né? Que o extrovertido ele fala 10 palavras, 2 se aproveita. Uhum. E a pessoa falou: não, cara, mas não é assim, pô, eu fiquei chateado com isso e tal. Até a gente pode colocar assim: ela fala mais do que é necessário. Sim. Enquanto que o introvertido é o cara que fala. Que pontual. É pontual. Então, quando ele fala, ele abre a boca é para falar uma pérola que a gente fala. Sim. Certo? Então, o que acontece? O introvertido, ele observa mais, fala somente o que é necessário e de forma muito pontual. O extrovertido, a gente pode dizer assim que ele floreia mais, ele conta com mais detalhes uma Sim. situação. Então, assim, ele não precisaria estar falando todas aquelas 10 palavras. Se ele colocasse 2, 3 palavrinhas, ele poderia estar passando a mensagem de forma mais direta, mais pontual, que é o que o introvertido faz. Sim. Então assim, mas é legal ser extrovertido, entendeu? Mas assim, tem momentos que eu estou numa reunião com um grupo de trabalho lá na empresa, você está apresentando seu projeto para uma empresa, né? Você é prestador de serviço, vou lá na empresa, vou apresentar um projeto e tal. Nesse momento, você fez vamos dizer assim, um processo anterior de identificar a necessidade de um cliente. Então, nessa hora, quando eu estou identificando, eu vou ficar mais quieto. Eu preciso ser mais introvertido. Então, nesse momento, a característica de extrovertido ela não é muito boa. Sim. Então, nesse momento, a característica, vamos dizer assim, ela é ruim quando você está ouvindo o seu cliente, você está identificando a necessidade do seu cliente. Então, é importante Sim. que você seja mais introvertido. Sim. Beleza? Então, assim, nesse momento ser extrovertido é ruim. Mas quando você vai apresentar, aí você precisa falar, você precisa apresentar, você estar mais solto, ter mais entusiasmo no falar. Fazer uma brincadeira no Sim, momento certo. Isso. E aí o introvertido não. O introvertido ele vai ficar aqui, ouvindo, anotando. Sim. Então olha que legal isso. Então vamos dizer assim, não existe a característica ruim ou boa. Sim. Existe, e por isso que é a grande sacada do perfil comportamental você entender. Naquele momento eu preciso fazer uma correção no meu perfil, uma correção cirúrgica. Naquele momento eu preciso, vamos dizer assim, no exemplo que eu dei, ser introvertido. Ali eu preciso ser mais introvertido. Sim. Certo? Eu preciso ouvir mais, beleza. Mas a minha característica é ser extrovertido. Então, de uma maneira geral, eu sou mais extrovertido. Sim. Então, isso assim que interessante também, para exemplo, para marido e mulher. Então, tem momentos que você precisa escutar mais, né? Então tem momentos assim que, exemplo assim, a pessoa, a mulher tá falando, às vezes vamos dizer assim, a mulher é mais falante e tal, e o cara é mais quietão, e ela fala, tá, mas você não vai responder nada? Se ele for mais introvertido, ele não vai falar. Sim. E ao contrário também, se a mulher for menos falante e o marido mais falante, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ele não vai falar nada se ele é fechado. Sim. E às vezes é cobrado, tá, mas você não vai falar nada? E a gente sempre brinca assim, né, do extrovertido perguntando pro introvertido, cara, aquela viagem que tu vai fazer. O extrovertido vai ficar empolgadaço com o negócio. Sim. E o introvertido vai falar assim, não, eu vou fazer uma viagem pra Gramado. Sim. O extrovertido vai falar assim, cara, mas que legal, o que você vai fazer lá? Como é que vai ser essa viagem? O introvertido vai falar assim, vai ser legal. Sim. Então assim, tá errado? Não tá errado. É a forma como ele processa e transmite a informação. Exato. Aí você pega toda essa informação e a gente vai para a próxima pergunta, que é o seguinte:
Como que podemos fazer quando conhecemos melhor o nosso perfil comportamental? Porque nesse momento quem está assistindo a nossa entrevista está se perguntando: onde é que eu vou conseguir fazer esse perfil? De que maneira eu vou fazer e qual resultado vai dar para mim? Como é que eu me conheço melhor? O que a gente faz quando a gente passa a ter esse conhecimento na mão? Legal, né? O que acontece? Aquilo que eu comentei rapidamente ali na pergunta anterior. Quando você tem clareza do seu perfil, você consegue perceber aquele momento em que você precisa, quando você entende que é algo assim, que não é aquilo que está atrapalhando na sua vida, que fez você ter um fracasso e tal, mas coisas que no dia a dia te atrapalham e tal. Então você vai perceber, naquele momento eu preciso ser mais assim. Então você vai ser naquele momento mais assim. Então você tem uma clareza, você entendeu. Eu tenho uma necessidade de fazer uma mudança um pouco mais profunda. Sim. Aí eu vou buscar uma ajuda de um terapeuta. Se eu entender que é algo assim que, eu quero ter uma postura diferente em tal situação, eu quero, por exemplo assim, eu quero ser um empreendedor, mas eu acho que eu não tenho a característica, eu quero me desenvolver em tal atividade. Então você vai buscar conhecimento sobre aquilo que você quer fazer e vai buscar ajuda de um profissional, vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, vai ler um livro. Então você vai buscar através das suas experiências que você vai passar a ter para buscar mudar um pouco essa história. Sim. Por quê? Porque você entendeu, você enxergou, você trouxe a gente chama para o consciente. Você tirou aquela cortina e disse, eu sou assim. Sim. E aí você vai virar, essa característica aqui eu não sabia que eu tinha, mas eu gosto dessa, eu sou assim mesmo. E tem algumas coisas para dizer, cara, eu sou assim, verdade, eu sou assim, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui não, isso aqui eu vou segurar um pouquinho, não é bem isso que eu gostaria de estar reagindo, né? O teu trabalho como coach vai nesse sentido, de contribuir com as pessoas à busca do autoconhecimento. Sim, a nossa missão justamente é trazer para as pessoas a consciência para aquelas características, para aquelas atitudes que elas queiram melhorar. A gente entende, Alan, que nós temos os recursos dentro de nós. O que aconteceu é que nós aprendemos algumas coisas durante a nossa vida e isso fez com que a gente tivesse essa nossa característica, né? Que nós hoje trazemos como características foi através da nossa vivência. Sim. Então algumas coisas a gente aprendeu através da nossa vivência e nós entendemos como verdades. Outras a gente não aceitou e a gente mudou isso no nosso dia a dia através das experiências. E a gente sabe, os estudos de programação neurolinguística, os estudos falando sobre comportamento falam que a gente aprende através de um grande impacto emocional, de Sim. coisas muito boas ou de coisas muito trágicas. Então é dessa forma que a gente aprende. Então aquela história que a gente aprende na dor e no amor tem uma certa verdade. Sim. Né? Porque se você for pensar assim, qual foi o momento mais feliz da sua vida, que você sentiu mais, e a minha pergunta é para você agora, qual foi aquele momento que você se sentiu mais capacitado, mais vencedor, mais realizador, aquele momento em que você realmente se sentiu assim o máximo? Você vai lembrar e você Sim. vai trazer aquele sentimento para o seu corpo, você vai sentir, vai vibrar. Legal. Agora, se eu te perguntar também, qual foi aquele momento mais trágico na sua vida? Aquele momento que você teve uma grande perda ou você teve um momento de fracasso, você vai lembrar daquilo, você também vai sentir. Sim. Porque a gente sente isso não é apagado na nossa vida. Então, através dessas experiências, nós vamos aprendendo e nós vamos tendo as nossas respostas hoje. Sim. Então, se existe algo assim que é muito forte em você, isso aqui eu não consigo, é importante que você busque conhecimento através de leitura, através de cursos. Hoje a gente tem tanta coisa aí online, a gente tem coisas, treinamentos presenciais que logo a gente passando esse período da pandemia que vai realmente poder fazer novamente, tá? Então, assim, que você busque realmente essa mudança em algumas características do seu perfil, que é aquilo que te causa aquela dor. Sim. Que a gente chama assim, que é o eu não consigo. Sim. Quando você se depara diante de alguma coisa, você fala assim, você trava, não, isso aqui eu não consigo. Se você daí quiser trabalhar isso, nós temos como trabalhar.
né? Como você me apresentou aqui, eu sou treinador de inteligência emocional. Hoje eu tenho minha empresa, eu presto serviço na parte comportamental, sou coach, sou prático em PNL e faço parte da equipe do Instituto Invictus, onde lá nós trabalhamos uma série de treinamentos, desenvolvemos uma série de treinamentos. O Instituto Invictus é parceiro do canal. Isso, então lá a gente pode estar trabalhando uma série de questões. Se você tiver interesse em buscar algo a mais para você, é só nos procurar, é só buscar informação conosco aí, que a gente vai ter sempre uma boa opção para você, para que você possa realmente se desenvolver, certo? Eu vou aproveitar, já que tu tocou no Instituto Invictus, mandar um abraço pro Miro, pra Fran, a Cami, enfim, todo mundo que faz parte desse instituto, que é espetacular, uma forma de você se capacitar, treinar, se autoconhecer. Mandar um abraço para vocês todos e para todo mundo que já fez parte lá dos treinamentos do Instituto Invictus. Legal. No teu tema, ele apresenta pra gente muitas celebridades, muitas pessoas que são conhecidas como gurus. Sim. É o caso do Tony Robbins, né? Sim. Você tem um livro para dar de dicas sobre ele? Quando a gente fala de comportamento, de programação neurolinguística, um dos grandes gurus, né, desse tema é o Tony Robbins, né? O Anthony Robbins, que tem uma série de livros, e um dos livros que vamos dizer assim, o nosso livro de cabeceira é O Poder Sem Limites. Sim. Lá ele mostra como a gente pode conhecer um pouco mais essa história do nosso comportamento, como nós desenvolvemos essas nossas características, ou como a gente aprendeu a reagir diante de algumas situações. E a gente usa isso até nas nossas formações. Essa literatura do Anthony Robbins, ela é muito importante para que a gente possa se desenvolver. Então é um autor que a gente recomenda, tem muita coisa boa no que ele escreve, tá? E traz vamos dizer assim, uma clareza para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Que legal, né? Esse teu interesse por inteligência emocional veio de onde? Bom, Alan, desde que eu comecei a minha vida profissional, eu sempre estive envolvido com treinamento. Legal. Certo? Desde o momento que eu comecei a trabalhar numa empresa, numa multinacional lá em Joinville, a antiga Consul, né, que depois virou multinacional e tal, eu comecei numa linha de produção e logo depois eu fui tirado daquela linha para começar a trabalhar e ajudar as pessoas, ajudar nos times, ajudar a desenvolver. Então dali eu fui para uma outra formação na área de segurança do trabalho, me formei como técnico de segurança do trabalho e lá desenvolvi uma série de treinamentos voltados para essa coisa de conscientização. Então essa coisa, e depois vim a trabalhar com algumas parcerias na questão de treinamentos. Eu tive uma parceria com uma empresa de São Paulo no desenvolvimento de treinamento. A gente já realizou muitos treinamentos aqui em Santa Catarina. E venho trabalhando. Depois eu saí do ramo, fui para o ramo, uma outra atividade, para o ramo aquícola, que é o ramo de atividades onde a gente cria organismos vivos em meio aquático, que é o peixe, o camarão e tal. Hoje eu administro essa minha distribuidora nesse ramo e fui convidado pelo Instituto Invictus a voltar a trabalhar com treinamento, através do Miro, através da Fran, da Cami. Eles me convidaram para retomar essa área porque eu sempre gostei disso, sempre trabalhei com treinamento. Legal. E foi uma honra receber esse convite deles e hoje eu faço parte da equipe do Instituto Invictus. Auxilio sempre nos treinamentos quando a gente está desenvolvendo as atividades e em paralelo com a minha empresa a gente presta essa assessoria, tá? E sempre a minha busca é de ajudar as pessoas a encontrar o seu melhor resultado. Essa seria a minha missão, porque a gente entende que todos nós temos o potencial, temos o recurso para ter resultados melhores na nossa vida. Legal. Eu acredito muito nisso. E eu vou pegar esse gancho e te perguntar a respeito dos planos para o futuro e também de como o pessoal te encontra nas redes sociais, Fabiano. Legal, Alan. O nosso trabalho ele acontece aqui na região, né, de forma presencial. Nós trabalhamos aqui na região de Blumenau e em toda a região, porque o nosso trabalho geralmente ele acontece nos hotéis da região. Legal. Quando os treinamentos são em company, a gente vai até as empresas, mas normalmente também a gente está fazendo os trabalhos nos hotéis, nas associações comerciais. E a nossa ideia é estar retomando novamente, dar continuidade ao nosso trabalho online que nós temos pelo Instituto Invictus e pela minha empresa também, e também dar continuidade nos nossos trabalhos presenciais, assim, a partir do momento que a gente possa estar fazendo o trabalho presencial. A nossa ideia é que logo a gente consiga, né? Sim. Que a gente consiga estar
realizando esses trabalhos, porque para nós é bem importante, a gente acredita que logo a gente vai poder estar fazendo isso. Sim. E dar continuidade nesse trabalho de trazer para as pessoas essa possibilidade que elas possam se despertar, para que elas possam ter resultados melhores na sua vida. Bacana. E as redes sociais, a gente te encontra como? @Fabiano Vital com TH, Vital com TH. Você pode me encontrar no Instagram e no Facebook. Legal. Certo? E aí tem uma série de informações lá, vocês podem estar me chamando, podem me mandando um direct ou fazendo um comentário nos posts, a gente sempre está respondendo e com todo prazer vai atender vocês aí. Para quem quiser fazer o teste de inteligência emocional, deixa um comentário aqui com o telefone, já ajuda também, e deixa um ok lá, eu preciso do teste, eu quero o teste, faz um comentário aqui no nosso vídeo que o Fabiano entra em contato com você para ele te colocar aí à disposição o teste. Fabiano, nós chegamos ao final e cabe a você agora uma mensagem motivacional aos nossos seguidores aqui no Valor Entrevista. Legal, Alan. Foi realmente um prazer estar aqui contigo nesse momento, levar essa informação para as pessoas. Quem quiser realmente fazer o seu teste do perfil comportamental pode nos chamar lá nas suas redes sociais, onde o vídeo vai estar passando, né? Você vai estar nos assistindo aqui, pode colocar o seu comentário. Eu vou fazer o seguinte, o Alan depois vai me mandar o recado. Quem quiser fazer o seu perfil comportamental, eu vou dar para vocês um desconto de 50% no seu ticket para que você adquira esse perfil comportamental. Então, é só dizer, manda eu quero lá, manda mensagem ali nos comentários e a gente vai entrar em contato com você e vai oferecer para você o perfil comportamental com uma devolutiva, tá? A gente vai explicar, ele já vem com uma devolutiva, mas a gente vai fazer uma breve conversa lá para poder explicar para você direitinho o seu resultado, tá? 50% de desconto no seu ticket. E a mensagem que eu tenho para passar para vocês é que é o seguinte, a gente tem vivido aí nesse momento atual, com essa pandemia, uma série de turbulências, uma série de insegurança, uma série de medo diante de tudo que está acontecendo. E o meu desejo para você é que você possa realmente enxergar as possibilidades, que você possa enxergar as oportunidades que estão acontecendo. E a oportunidade ela está acontecendo, ela está presente. Existe uma crença das pessoas de sucesso que é o seguinte, que tudo acontece por uma razão e um fim e isso nos serve. O que quer dizer essa crença? Que diante de toda a tragédia sempre existe algo de bom que vem em virtude disso. O que acontece é que às vezes a gente não consegue perceber essa grande oportunidade ou algo de bom que vem em virtude disso. Mesmo diante da pior tragédia, na perda de um emprego, então a gente fica naquele momento assim de tristeza e não consegue às vezes perceber. Exemplo assim, a pessoa que perdeu o emprego, quantas pessoas que esperaram a vida toda para ser demitida da empresa, para montar o seu negócio e empreender e ter sucesso na sua vida. Sim. Então naquele primeiro momento a pessoa perdeu o seu emprego, ficou triste, pensou que o mundo ia acabar, mas ela viu a oportunidade, poxa, agora eu vou montar o meu negócio. Então o que ela fez? Ela aplicou essa crença das pessoas de sucesso, que tudo acontece por uma razão e um fim e isso nos serve. Então fica ligado nisso, certo? Foco sempre no seu resultado. Qualquer dúvida, vem conosco e a gente vai estar sempre aqui à disposição para ajudar você. É isso, pessoal. Com vocês, Fabiano Vital, ele que é treinador de inteligência emocional, prático em PNL e também é coach. Nosso vídeo chega ao fim, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário e claro, voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a todos, um abraço. Valeu. Tchau.